Olá, queridos leitores do blog Engie Química Santos SP. Aqui quem vos fala é Antônio Nunes, um dos assessores do nosso querido Pedro Coelho, e hoje com grande entusiasmo trago a vocês uma visão inovadora sobre a fusão a frio, um campo de pesquisa que promete revolucionar nossa compreensão da energia. Eu estava vendo esse artigo maravilhoso do Pedrão, e fiquei ansioso para ler para vocês, esse artigo que fala sobre algo que pode abrir novos caminhos para um futuro energético sustentável e eficiente. Preparem-se para explorar comigo o potencial ilimitado da fusão a frio, uma tecnologia que pode mudar o mundo. Fusão a frio, experimento de Pons-Fleischmann e o Eckert de Rossi. A fusão do hidrogênio, diferentemente da fissão nuclear, que é uma quebra de átomos liberando uma imensa quantidade de energia, é a fusão nuclear dos átomos dos isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, que se unem liberando uma imensa quantidade de energia, resultando em hélio e nêutron. Para que essa reação ocorra, é necessária uma energia de ativação muito elevada, ou seja, para conseguir realizar a fusão do hidrogênio, seria necessário atingir temperaturas altíssimas, próximas à temperatura do Sol, pois, vale a pena lembrar, que a fusão do hidrogênio ocorre com naturalidade nas estrelas e no Sol, onde os núcleos de hidrogênio se colidem sem cessar, devido a temperaturas na ordem de centenas de milhões de graus centígrados. Devido a isso, torna-se difícil e muito caro produzir geradores de energia a partir da fusão do hidrogênio. Pois, os cientistas teriam que obrigar os átomos de hidrogênio a se fundirem em aparelhos caríssimos e gigantescos, como por exemplo o tokamak, que imitariam as condições de temperatura e densidade do Sol. No entanto, estudiosos procuram um jeito alternativo de fazer essa fusão, para que ela ocorra em temperaturas mais baixas, originando desta forma o nome de processo de fusão a frio. Experimento de Fleischmann e Pons. No dia 23 de março de 1989, os químicos Martin Fleischmann e seu ex-aluno Stanley Pons convocaram uma entrevista coletiva na Universidade de Utah, para anunciar a obtenção de fusão nuclear em um dos tubos de ensaio usados em seus experimentos, algo que causou uma grande perplexidade e descrença entre os acadêmicos, além de ter irritado alguns acadêmicos, por causa da grave quebra de protocolo científico ao chamar a imprensa. Nesse experimento, Pons e Fleischmann mostraram que não seria necessário a construção de aparelhos caríssimos e gigantescos para imitar as condições de temperatura e densidade do Sol, pois em suas reproduções em escala piloto realizados em laboratório, a fusão teria acontecido graças a um procedimento comum da química, a eletrólise, que é uma técnica usada para separar componentes básicos de uma substância através da eletricidade. Pons e Fleischmann alegaram terem conseguido separar o deutério da água pesada através de uma corrente elétrica entre um eletrodo de platina e outro de paládio. Nessa corrente elétrica, o paládio atraiu o deutério, e em sua estrutura se aninhou, e devido à tremenda pressão a que ficaram submetidos nessa estrutura, os núcleos de deutério simplesmente se fundiram. No processo, Pons e Fleischmann disseram ter registrado uma emissão discreta de nêutrons e uma quantidade indeterminada de raios gama, que indicava a produção de energia. No entanto, os autores pesquisadores não descrevem completamente a experiência realizada, deixando diversas lacunas sobre o artigo de fusão a frio, e consequentemente escandalizando a classe estudiosa da área científica. Em avaliação do artigo de fusão a frio em maio de 1989 em Santa Fé, Novo México, os cientistas que analisaram o artigo foram desfavoráveis à fusão a frio, pois segundo os mesmos, a evidência de que Pons e Fleischmann estão errados é esmagadora, resumiu um pesquisador. Diante a reticência de Pons e Fleischmann, que não compareceram na reunião, físicos de vários países, descartando a possibilidade de fraude, chegaram à conclusão de que o resultado obtido por eles poderia ter sido causado por um erro de medição, ou por uma interferência do ambiente, e nessa hipótese que eles chegaram. As fusões teriam sido precipitadas pela presença de muons, que são partículas elementares que se formam quando raios cósmicos chegam à atmosfera. Os muons teriam se chocado com os elétrons em volta dos núcleos de deutério, substituindo-os, e como eles são mais pesados do que os elétrons, acabariam girando mais juntamente ao núcleo, formando átomos menores. Com isso, os componentes do núcleo, prótons e nêutrons, teriam ficado próximos o bastante para originar a fusão. Apesar disso, vários cientistas no mundo fizeram experimentos com base nas experiências de Fleischmann e Pons, porém, nenhum dos experimentos baseados nos estudos de Fleischmann e Pons deu certo. Experimento de fusão a frio de Andrea Rossi.
Em janeiro de 2011, o engenheiro italiano Andrea Rossi apresenta aos professores da Universidade de Bolonha, na Itália, um dispositivo que alegadamente realiza a fusão a frio, utilizando uma mistura de níquel metálico em pó, lítio e hidreto de alumínio e lítio, que quando combinados podem ser usados para produzir grandes quantidades de calor, muito além das possíveis reações químicas, por meio de um atualmente pouco compreendido processo de reação nuclear de baixa energia, fusão a frio, que é mencionado nas suas divulgações de patentes. Rossi apelidou esse reator de Energy Catalyzer, ECAT, e o testou em laboratórios e universidades independentes, fazendo as suas demonstrações que sugerem que ele pode produzir mais energia do que a quantidade de combustível usada para alimentá-lo. O ECAT é basicamente uma câmara, que possui 106 cilindros de reação de 40 cm3, onde ocorre a reação de fusão do hidrogênio a uma temperatura próxima a 350 graus Celsius em condições estáveis, podendo alcançar picos acima de 1000 graus Celsius em condições pouco estáveis. O ECAT usa o lítio na forma de hidreto de lítio, que é composto de lítio e hidrogênio, como um dos combustíveis. Quando a temperatura é aumentada, esses dois elementos reagem entre si, liberando energia. A energia liberada é suficiente para aquecer a água circundante, que por sua vez é convertida em vapor para produzir energia elétrica. O ECAT tem sido descrito como uma forma de energia limpa e renovável. Não produz emissões nocivas ou poluentes, e não há riscos de acidentes nucleares como os que ocorrem em usinas nucleares. Se for desenvolvido com sucesso, o ECAT pode gerar energia suficiente para abastecer vários sistemas elétricos. Esse equipamento é relativamente barato de se produzir. Isso significa que, se for desenvolvido com sucesso, o ECAT pode se tornar uma opção acessível para muitos países em desenvolvimento. No entanto, muitas questões ainda precisam ser respondidas sobre o ECAT, como a segurança, eficiência e viabilidade a longo prazo. Ainda há muito trabalho a ser feito antes que o ECAT possa ser usado em larga escala. No entanto, se conseguirmos superar esses desafios, o ECAT pode ser uma forma de energia limpa e barata que será acessível para todos. Espero que tenham adorado o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, que tal clicar no botão de inscrição e fazer parte da nossa comunidade? E não se esqueçam de dar um tapa com vontade no like para mostrar o quanto vocês apreciaram o conteúdo. Além disso, siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades e interagir conosco. E tem mais! Não deixem de visitar o nosso site, Engie Química Santos SP. Lá vocês encontrarão este vídeo em formato de texto e muito mais conteúdo interessante. Obrigado por estarem conosco hoje. Um grande abraço do tio e até a próxima. Fui!